tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada produz a esperança. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao capítulo 7 da carta de São Paulo aos Romanos. Vamos avançando nesta carta em que Paulo nos anima a viver o Evangelho, pois o Evangelho é a força de Deus que nos salva. Hoje ele fala então que o cristão vive liberto da escravidão da lei. A lei não nos força, vivemos no amor. Esta é a lei que nos move, é a lei maior. Vamos então fazer a nossa oração inicial. Pai que estais nos céus, neste ano jubilar em que somos chamados a ser peregrinos de esperança, colocamo-nos a meditar a carta de São Paulo aos Romanos, certos de que a esperança não decepciona. Quando alimentada pela fé em vosso Filho Jesus, pedimos que a vossa graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmo, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. Que esse tempo de meditação bíblica reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso texto bíblico hoje está no capítulo 7, versículos de 1 a 6 da carta de São Paulo aos Romanos. Quem irá proclamar para nós será o Afonso Pelle, de Uberaba, Minas Gerais. Ouçamos com bastante atenção. Dom que vem do Criador, por nos dar felicidade, fez-nos livres por amor. Liberdade, liberdade, dom que vem do Criador, por nos dar felicidade, fez-nos livres por amor. Porventura, ignorai vós, irmãos, pois que falo com pessoas que conhecem a lei, que a lei só tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, porque a mulher que está sujeita a um marido está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas, se morrer seu marido, fica livre da lei do marido.
Por isso, vivendo o marido, será chamada adúltera, se estiver com outro homem. Mas, se morrer seu marido, fica livre da lei do marido, de maneira que não é adúltera se estiver com outro homem. Assim, irmãos meus, também vós estáis mortos à lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque enquanto estávamos na carne, os afetos pecaminosos, excitados pela lei, atuaram em nossos membros, para produzirem frutos de morte. Mas agora estamos livres da lei da morte, na qual estávamos presos, a fim de que sirvamos a Deus, segundo o novo Espírito, que é a graça do Espírito Santo, e não segundo a antiga letra da lei de Moisés. Anteriormente, no capítulo 6, Paulo dissera que quem está morto está livre do pecado. Aproveitando este tema, ele desenvolve agora outro que lhe é semelhante, ou seja, o do cristão que ao ser batizado, o batismo aí então comparado com a morte, ele está livre da lei. Não pertence mais ao velho regime da letra, mas entra numa nova vida, o regime novo do Espírito. Para explicar seu pensamento, Paulo recorre a uma comparação. O compromisso da esposa com seu esposo dura enquanto durar a vida do marido. Morrendo este, acaba o vínculo e a mulher está livre. Explicando os termos, a esposa são os cristãos, o marido é a lei. A morte do esposo é o batismo, momento de emancipação dos cristãos. Deixam de estar vinculados a um regime antigo, tornando-se livres para abraçar o novo. A libertação aconteceu pelo corpo de Cristo, ou seja, a morte de Cristo na cruz foi a ação que nos libertou da lei. A carta descreve assim o tempo de compromisso com a lei. Quando vivíamos submetidos a instintos egoístas, as paixões pecaminosas serviam-se da lei para agir em nossos membros, a fim de que produzíssemos frutos para a morte. Era um tempo vivido sob o regime dos instintos egoístas, literalmente chamado de carne. Os instintos egoístas representam a situação do ser humano sem a presença e a ação da graça de Deus em sua vida. A descrição desse passado é propositalmente pintada com tintas fortes, para ressaltar a novidade do regime do Espírito, tema que nós veremos com mais profundidade quando estivermos refletindo o capítulo 8. Então que nós possamos pedir ao Senhor a graça de sermos livres, livres pelo amor, não escravos da lei, que nós possamos, batizados, renovados em Cristo, viver uma vida nova e que essa vida se renove num processo permanente de conversão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé, você que reza com a gente, paz e bem. Paulo, ao escrever essa carta à comunidade dos romanos, e a partir da narrativa do Frei Gilberto, nos coloca neste lugar que nós, dirigentes de comunidades, devemos estar sempre provocando, vivenciando e praticando o amor. E é muito interessante para a gente, todas as vezes que a gente fala dessa palavra liberdade, da gente poder conhecer um pouco mais da nossa história e não ficar apegado a costumes, às leis que de repente nos escraviza. Deus nos criou para liberdade e para praticar cada vez mais o amor, fazer aquilo que é vontade do próprio Jesus. Aprendemos então nesta manhã que o nosso papel enquanto dirigentes, animadores de comunidade, é fazer a vontade de Deus, que é praticar a justiça, o amor e a liberdade.
A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais uma reflexão. Peçamos ao Senhor a graça de vivermos libertos, filhos e filhas na graça de Deus, movidos pelo seu Espírito. O Espírito vivifica. A lei que é presa à palavra, mata. Que nós sejamos livres, filhos amados de Deus. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu